Bom, hoje eu venho aqui falar, né, essa parte de clínica, de cirurgia e de animais selvagens, na parte de mamíferos selvagens. O que eu vou salientar hoje é uma coisa que é o visual, né? Então, muitas vezes no atendimento, no acompanhamento do animal de vida livre, né, dos animais silvestres, a gente encontra vários animais com problemas externos, né? Eu vou chamar aqui de dermatologia, porque é um acompanhamento um pouco desde feridas, machucados, abscessos, tumores, que a gente vê na parte externa dos animais. Então, aqui nós temos dois casos, né? À esquerda, vocês podem ver uma leoa com um laço de cabo de aço que é feito para matar na África. Então, relativamente comum na África ter esse tipo de lesão, né, de injúria em alguns animais. E as pessoas que trabalham com conservação vivem atrás desses animais para poder retirar esse cabo de aço. E à direita tem a imagem de uma onça aqui no Brasil, na região do Pantanal. Era um animal mais velho, dá para perceber bem pelo desgaste dentário e a perda do incisivo inferior. Ele arrebentou o frênio, né, mentoniano, então nessa região do queixo, onde arrebentou toda a pele e ficou com a pele exposta. Então o animal tentava ficar com a boca fechada e ficava com essa região. Então são quadros que à esquerda a gente intervém, né? Lembrando que eu faço captura de onça pintada utilizando um cabo de aço, que a gente chama de laço, mas é para capturar na pata e nunca no pescoço, né? Então, a gente não usa. E o da direita é o caso dessa onça pintada, onde a gente acompanha, né? Mas não faz intervenção nenhuma, porque isso é relativamente comum em animais de vida livre. Os animais ficam velhos, têm brigas e acabam tendo esse tipo de lesão. Então, a gente acompanha, mas não faz nenhuma intervenção. Então, na dermatologia, uma espécie que nos últimos anos tem sido comum ao atendimento são os furões, né, os chamados ferrets. E muitos deles apresentam ou um quadro de alopecia, que é a perda de pelo, ou um quadro de rarefação difusa, né, que é a perda de pelo parcial. Então, nesses dois casos, é muito comum esses animais terem problema do hiperadrenocorticismo. Então, é a superfunção da glândula adrenal. Então, esse hiperadrenocorticismo, quando a gente olha o animal num quadro desse, o que chama atenção? Ele é bilateral, né? E ele é simétrico normalmente. Então, os dois lados apresentam as alterações. É bem comum da gente ver em alguns pacientes. E o que chama também atenção nesse tipo de paciente? Além de ter de ser bilateral, ele pode ter tanto na região dorsal quanto na região somente na porção lombar, né? Somente uma alopecia quando fosse aqui, ó, na base da cauda. Em quem trabalha com cães, principalmente, quando a gente vê esse tipo de alopecia, esse tipo de falta de pelo, a gente pensa um pouco na dermatite alérgica à pulga, né? A chamada DAP. Mas para o furão, a gente tem que lembrar que pode ser um quadro de hiperadrenocorticismo. E nas fêmeas, pode encontrar também um pouco de edema de vulva. Por que esses animais podem apresentar isso? Então, o furão é um animal bastante comum na clínica de exóticos, não é um animal brasileiro. Normalmente, eles são castrados quando chegam no Brasil, e eles também são retirados a glândula anal, mas por uma série de características dessa espécie, por alguns cruzamentos que eles fizeram, eles acabaram tendo problema dessa questão hormonal. Então, se encontrar isso, até uma suspeita clínica na área da avaliação, precisa coletar o sangue, fazer os exames bioquímicos para ter certeza e para poder fechar o quadro. Um ultrassom também pode auxiliar no acompanhamento desse paciente. Então, é bastante indicado em furões fazer o acompanhamento da glândula adrenal, né, da suprarrenal, nesses pacientes por ultrassom também. Uma outra coisa comum, né, os dois casos comuns é o papiloma cutâneo, que é como tem esse furão aqui na orelha esquerda, e o hemangioma cutâneo, como tem esse animal aqui na pata direita. Então, esse tipo de lesão, de alteração, o que é o indicado sempre, né? Ver uma lesão, ver uma alteração como essa, onde eu tenho um aspecto de uma ferida ou tenho uma bola, é fazer o citológico para poder fazer o diferencial, ajuda bastante na hora de avaliação desses pacientes, fazer um citológico. Então, existem algumas técnicas diferentes, eu aconselho vocês sempre a procurarem laboratórios com quais vocês trabalham e fazer uma solicitação qual o tipo de citológico que quer, né, a técnica, qual é a mais empregada, para que evite a ruptura das células e também que não se entregue somente um processo inflamatório para fazer a análise. Então, eu consigo auxiliar para fechar o diagnóstico com o citológico. Claro que se for uma lesão importante, às vezes vale mais a pena fazer a cirurgia e retirar o fragmento.
Mas como a anestesia muitas vezes é delicada nesses animais, alguns veterinários optam primeiro pela citologia. Nesse caso do papiloma, eu posso também fazer a impressão, né? Que é pegar uma lâmina, fazer o esfregaço para tentar identificar alguma alteração, mas se não conseguir, fazer o citológico para poder fechar o diagnóstico. Um outro caso comum, principalmente em animal de zoológico, a gente chama de lambedura, né? Então aqui é um Panthera pardus, que é um leopardo. Esse caso eu acompanhei, esse animal estava em cativeiro, não era aqui no Brasil. E o que chamava atenção é que ele começava a lamber muita cauda. Então, aqui dá para ver um pouco da rarefação de pelo. Normalmente a cauda ela é mais estufada, né? Tem mais pelo. Então, era um animal que lambia muita cauda. E ele começou também a morder a ponta da cauda. Nesse caso aqui dá para ver que está sumida a ponta da cauda desse animal. Aqui, o animal lambia tanto que quando uma hora ele foi coçar, ele passou uma unha, passou a garra e fez uma lesão. Então, no caso de lambedura, que está lambendo muito, é indicado sempre sedar o animal se for possível, tá? Se for necessário, mas fazer ou um raspado de pele, ou fazer uma avaliação mais importante. Algumas pessoas falam bastante da presença de pulga nesses casos. Mas quando o animal tem uma grande quantidade de pulga, ele tem lambeduras espalhadas. Quando a lambedura é no mesmo local, tem muito mais indicativo de condições inadequadas de ambiente. Então, o enriquecimento ambiental, a mudança da qualidade pode interferir. Esse é um tipo de caso também de lambedura, ou ali no caso de mordedura, que é indicado fazer, às vezes, uma avaliação, um acompanhamento, se for possível, né? Fazer a contenção, coleta de sangue, faz a avaliação, ultrassom abdominal, procura dar uma olhada na suprarrenal, na glândula adrenal, para ver se o animal apresenta alguma coisa. Nesse caso aqui, né, é um quadro de um urso de óculos, um Tremarctos ornatus. Então, esse paciente, ele tinha uma lesão, né, então ele lambia bastante a ferida. E o que foi feito, né? Então, esse animal foi sedado, foi feito uma cultura, então passou um suave, como se fosse um cotonete, retira o fragmento e manda para o laboratório para fazer microbiológico, e foi feito também um raspado de pele. Então, nem sempre a gente consegue fechar o diagnóstico para tentar descobrir o que é. Mas algumas vezes a gente consegue ver animais que têm lesões de pele que chamam bastante atenção. Então, aqui uma cutia, né, uma das Proctazari, que ela, quando foi capturada, quando foi uma manipulação, ela enfiou a cara na tela e ela arrebentou aqui, ó, o focinho. Então, dá para ver aqui a formação do flap, ou no caso aqui, né, dessa dermatite, nesse roedor, nesse hamster, onde ele apresentava toda uma lesão de pele na parte inferior. Então, aqui é questão de manejo. Então, eu tenho que prever o manejo que eu vou trabalhar com a cutia para que ela não enfie a cara na tela e não provoque uma lesão. E no caso aqui do hamster, para eu fazer a higienização do ambiente, né? Esses animais têm a urina, têm as fezes muito fortes e o contato com a pele pode provocar esse tipo de lesão, esse tipo de alopecia, que é a falta de pelo, e eritema, que é a pele que se transforma em vermelho. Aqui um outro tipo de lesão em pele relativamente comum. Então, na foto de cima, na A, um porquinho da Índia. Na foto de baixo, a B, um rato. O que eles apresentam? Eles apresentam o que a gente chama de pododermatite. O que é uma pododermatite? Uma inflamação na parte inferior, né, da pata, na pele da pata. Então, por que isso é comum? Manejo, principalmente, o animal em ambiente inadequado. Esses animais, o hamster, o rato, o porquinho da Índia, o coelho, eles não devem ficar em contato com a própria urina. Por isso que a gaiola desses animais, elas precisam ser teladas. Para quê? Para quando ele defeque, para quando ele urine, não fique em contato com o animal. Outra coisa, tem que se evitar superfícies ásperas, né? Superfícies duras, que esses animais acabam provocando por fricção, por passar muita pata naquilo ali. Então, uma área que tem uma lixa pode provocar. E com o tempo, a lesão que provoca, mais a contaminação, pode fazer com que tenha uma ferida e muitas vezes pode provocar até a formação de um abscesso. Então, esse tipo de animais a gente tem que acompanhar direto. Quando for fazer o exame clínico, pega o roedor e olha as patas sempre. Na ave a gente faz isso por causa da pododermatite e o roedor a gente faz isso também por conta da pododermatite, para poder identificar, para ver se tem alguma lesão.
Então, esse porquinho da Índia, na foto superior, dá para ver que é uma lesão antiga, né? Tá com bastante inchaço, com bastante edema. E dá para ver aqui, ó, as unhas que não foram cortadas, as unhas todas alteradas. Então, esse é um tipo de quadro que é bem característico com um erro de manejo, erro na manutenção do paciente. Aqui foi um coelho que eu atendi há alguns tempo atrás, onde a pessoa me ligou, mandou as fotos e falou: ó, meu coelho apresenta umas feridinhas na pata, tá? E aí, eu comecei a fazer algumas perguntas, né? Sempre falo para vocês da anamnese. Antes mesmo de chegarem, eu pedi: olha, me dá a foto do ambiente onde ele está, foto do cocô. A pessoa me mandou essa foto, tá? Daqui à esquerda. Essa parte branca seria a urina do coelho. Essa pasta que está aqui seria as fezes do coelho. Então, é um animal que está há muito tempo no que ela chamou lá de uma área de serviço. Olha a quantidade de urina que já secou, ou seja, o animal está sempre pisoteando nessa urina e as fezes. Então, com isso, a urina do coelho ela tem um pH diferente, ela é bastante ácida, ela provoca bastante ferida e lesão. Um coelho que fica na área de serviço, onde ele defeca, onde ele urina e ele pisoteia, ele vai com o tempo provocar esse tipo de lesão, esse tipo de ferida. Então, o que eu recomendei? O animal foi para atendimento, fiz avaliação, cultura, fizemos um antibiograma para ver como é que estava e foi feito o acompanhamento do paciente. Foi melhorado o local, né? Foi retirada a, a urina, pedi para o animal ficar num ambiente com grade, né? Então ele tinha essa lesão. A proprietária não deu muita bola, achou que não precisaria. E ela, o que aconteceu? Com o tempo, ó, o coelho agravou o quadro. Aí, depois que agravou o quadro, começou a formar o pus, né? E depois que rompeu, formou o pus, teve a ferida. E quando teve a ferida, é onde ela começou a fazer o tratamento como eu havia pedido. Então, uma das coisas que as pessoas esquecem é que, assim, as gaiolas que são preparadas para roedores, elas têm um papel de deixar o animal longe do contato com a urina. Então, é muito comum as pessoas terem um roedor, restringir o espaço dele, ou no caso é um coelho que é um lagomorfo, deixa ele num ambiente restrito, o animal fica pisoteando fezes e urina e vai progredindo o tipo de quadro, onde vai abrindo a ferida, formando aqui o pus, né? E depois a ruptura completa. E o tratamento sempre é um tratamento muito mais complicado e muito mais chato. Então aí tem que fazer uma nova cultura, um novo antibiograma e entrar com pomada para reverter o quadro. Em alguns casos, eu preciso também entrar com antibiótico terapia injetável. Esse é o quadro aqui, né? Foi dentro dos meus trabalhos que eu faço de vida livre. Aqui eu estava acompanhando um grupo de capivaras. Todo dia eu chegava perto delas, olhava, e um dia eu vi esse macho todo arrebentado. Então dá para ver aqui, ó, ferida na cara, né? Todo marcado, sangue na boca. No primeiro momento chama atenção e até parecia que era um animal que poderia ter brigado com uma onça, mas na verdade foi uma disputa de território. Os machos começaram a brigar e esses cortes, esses talhos aqui, ó, foram feitos por outro macho. E por que é importante a gente lembrar sobre isso? Em alguns lugares, inclusive isso em Tubarão eu já vi acontecer, as pessoas deixam os cães chegarem muito perto da capivara. E quando a capivara se assusta, ela vai se defender. E a forma dela se defender é metendo a boca. Então eu já vi esse tipo de ferida, esse tipo de machucado em cães atacados por capivara. E uma vez atacado por capivara, a ferida é feia, o corte é profundo, sangra bastante e muita contaminação. E nesse caso, teria que pegar o cachorro e fazer um bom tratamento. Eu indico sempre fazer uma cultura e um antibiograma, porque a gente nunca sabe o que tem de bactéria na boca de um roedor, de uma capivara. Esse é um quadro um pouquinho diferente. Num dia de trabalho, eu estava monitorando as armadilhas de madrugada e quando eu passei, eu vi essa capivara toda lanhada. Quando eu cheguei perto dela e ela não estava muito reativa, eu vi essa lesão. Então, nessa foto da direita, dá para ver, ó, uma grande quantidade aqui de larvas, né? Então, um corte profundo no pescoço, atrás da orelha, aqui, ó, todo machucado e o animal todo lanhado. Então, esse animal tinha sido atacado por uma onça, que óbvio não morreu, e depois deu uma bicheira, que aqui dá para ver. Como é um animal de vida livre, né? A tendência sempre minha
é registrar e não fazer uma intervenção. Se fosse um animal de cativeiro, né, de um zoológico, de um criador, aí é anestesiar o animal, limpar bem a ferida, né, limpar bem o machucado, entrar com medicação para evitar a proliferação de larvas de míase, se é uma míase secundária. Então, nesse tipo de tratamento, é sempre bom dar uma medicação injetável, fazer a limpeza da ferida e depois fazer o tratamento de ferida aberta. Nunca fechem uma ferida, ainda mais assim, mais antiga, contaminada, que vocês vão fechar a bactéria lá dentro e vão complicar o quadro do paciente. Uma outra coisa que às vezes chama atenção, né, é que existe alguns tipos de lesões de feridas que a gente não espera. E aqui eu estava fazendo um monitoramento na verdade, um amigo meu estava fazendo monitoramento numa fazenda e as ovelhas apareceram mortas, tá? Quando foi feita a avaliação, descobriu que era uma onça parda que estava fazendo a predação. Pegaram o animal, retiraram do ambiente, o animal voltou. Só que num dos momentos apareceu um filhote junto com esse animal. Então, quando apareceu o filhote e foi capturado, e quando me entregaram, eu anestesiei o animal para fazer uma avaliação, que tinha uma coisa diferente. Ele tinha essa lesão na lateral esquerda, né? Então, próximo aqui da região torácica, tinha uma lesão. Quando eu anestesiei, era um corte profundo, porque esse puma, ele entrou em briga com o cachorro mordeu, e na hora que o cachorro mordeu, foi tão profunda a penetração do canino que puxou uma parte do epíplon, né? Daquela membrana que cobre a alça intestinal que veio para fora. E aí estava contaminado, estava bem complicado esse paciente. Como era um animal que eu tinha que fazer o procedimento e soltar, eu anestesiei esse puma, fiz a correção da lesão e suturei, tá? Então, anestesiei o puma, descolei tudo, tá, o epíplon, abri bem até a porção muscular, fiz a sutura, né, da muscular, fiz a aproximação de bordos e depois eu fiz um ponto um pouco mais firme na pele, porque tinha que soltar o animal em seguida, tá? Então, esse aqui é logo após a cirurgia, logo após o procedimento. Claro que faltava limpar, né, tirar esse excesso de sangue para depois fazer a soltura do animal. Esse paciente aqui foi uma anta que eu atendi num criatório comercial. E falava que a anta tinha uma série de problemas que não melhorava muito. O principal que chamava atenção, ó, era essa ferida na pata. O que esse animal tinha? Então, a anta é um animal que vive em ambiente úmido, né? Ele ficava numa lagoa que a qualidade da água tinha problema, porque todas as urinas e fezes de vários recintos, quando chovia, iam para esse ambiente e acabava contaminando. Então, esse animal, o que eu fiz? Eu fui lá, fiz uma cultura em antibiograma, né? Tirei um pouco limpei a ferida, fiz a cultura em antibiograma, a gente descobriu qual era a bactéria, qual antibiótico estava infeccionando, e depois fez o tratamento injetável. Mas uma coisa que eu também usei nessa anta, eu pedi para utilizar um pé dilúvio. O que é um pé dilúvio? A gente cria, né, forma uma bacia, uma bandeja, por onde o animal precisa passar todos os dias, e quando ele passa nessa bandeja, vai ter uma cauda com algum produto que vai poder fazer a reação. Como a anta é um animal bastante forte, muitas vezes ele pode se tornar agressivo, eu não indico muito fazer a contenção desse animal todas as vezes que vai tratar. Então, aquele pé de luva ajuda todo dia a fazer o tratamento. E uma coisa que eu já usei também, e é bem interessante, porque como o pé de luva é uma cauda, a cauda às vezes ela vira a bandeja ou ela derruba e vai sujando. Então pegava às vezes um pedaço de colchão, né, colocava dentro dessa bandeja, e aí esse pedaço de colchão, ele ficava com o produto impregnado. Quando a anta passava e pisava, ela fazia a força, a espuma dava uma limpada na ferida e já fazia também a medicação. Então, ajudava bastante, mas tempo em tempo tinha que acompanhar o animal e fazer a injeção intramuscular do antibiótico nesse paciente. Anta é um animal que ele apresenta muito o que a gente chama de dermatopatia vesicular, né? Então, o que é uma dermatopatia vesicular? A anta é uma espécie de animal sombreado, e uma vez a anta indo para um ambiente com muita incidência de sol, né, com uma grande quantidade de incidência de raios solares, pode provocar essas vesículas, como se fossem queimaduras.
Então, as duas fotos da direita são fotos de livro, e à esquerda, um paciente que a gente acompanha, um paciente de um colega meu veterinário, onde apresentou a ferida, né, a dermatite vesicular, depois de uma grande exposição ao sol. Então, nesses casos, o que a gente faz muitas vezes no cativeiro? É deixar bastante árvore no recinto para cobrir e evitar que esse animal tenha uma maior insolação e sempre fazer o tratamento aplicando pomada para evitar com que esse quadro. Se o paciente começa a ter muita lesão, muita erupção de pele, já existe em casos até que a gente tranca esse animal no que a gente chama de cambiamento, né, que é a área de manejo, que é uma área menor onde normalmente a gente coloca comida, para poder fazer o procedimento no paciente. Em alguns animais, a gente olha, né, externamente e começa a ver alterações clínicas, né? Então, nesse caso aí, é um Ceruzelafus, é um ELK. Então, ele está mostrando um sinal clínico não específico, tá? O que é um sinal clínico não específico? Ele está perdendo peso, ele está um pouco magro, dá para ver aqui ó, a ponta de osso aparecendo, esse pelo aqui arrepiado, e aqui, ó, perda de pelo. Então, nesse caso, era uma paratuberculose. Eu vi uma vez um paciente com um quadro parecido com esse, com um cervo nobre aqui no Brasil, né, que é essa espécie, mas eu vi principalmente com macaco. Então, às vezes a gente olha o animal e de repente ele começa a perder peso, o pelo fica arrepiado. Quando a gente vai fazer a avaliação do pelo, o pelo não tá legal, tá? O pelo não tá bom. E a gente insiste na questão de pele, mas lembrem-se, a pele, o externo, é só o mostruário do que está dentro. Então, se a pele está ruim, por dentro está pior ainda. Então, nesse tipo de paciente, claro que fazer uma avaliação do pelo, fazer um raspado de pele, em alguns casos fazer um citológico se tem uma ferida, ou uma impressão, né, pegar a lâmina e passar na ferida, mas sempre prestem atenção em quadro respiratório, tá? Então, é muito comum, ou digestório. Então, é bastante interessante que alguns desses pacientes eu acabo fazendo a radiografia para tentar procurar algo a mais. Nesse caso aqui, ó, foi um porco-espinho. E o que aconteceu? Na hora de dar o tiro com zarabatana, o dardo fincou e alguns desses dardos eles têm uma fisga, né? Então, quando saiu, provocou uma ferida grande no animal, tá? Então, tem que tomar cuidado na hora da utilização da zarabatana para não provocar uma ferida no paciente. Então, aqui o animal está sedado, né? Está anestesiado e esse buraco grande aqui, então precisa fazer a higienização e o tratamento com pomada local. Nesse paciente aqui, ó, que é um chinchila, é um quadro parecido com aquele do leopardo, né? Só que o que acontece muitas vezes? A gente acompanha chinchila, mico, sagui, e eles começam a morder e vão mutilando. Então, muitas vezes eles começam, inclusive, a arrancar o pelo. Então, aqui na base da cauda está com bastante rarefação de pelo, e isso vai se complicando. Nesse caso, provavelmente tem a ver, né, comportamental e tem a ver com o ambiente onde o animal se encontra. Então, às vezes a gente faz raspado, não apresenta nada, mas quando vai fazer uma avaliação mais apurada, esse paciente está com problema decorrente de erro de manejo crônico. Então, em alguns casos, ele arrebenta bastante. Nesse aqui, ó, foi um animal que foi atacado por cão, tá? E quando foi feita a mordida, chegou a puxar a pele, tá? E arrebentou também alguns ossos. Então aqui, ó, são alguns ligamentos, tá? Que ficaram pendurados. Então esse tipo de animal chinchila, uma das formas de manejo é pegar o animal pela base da cauda e apoiar esse animal para poder fazer uma avaliação. Então tem que tomar bastante cuidado quando a gente pega esse animal na mão para não provocar esse tipo de lesão na cauda também. Mas aqui no caso foi uma mordedura onde complicou. A melhor indicação, arrebentou, né? Tá só com alguns ligamentos. Então, infelizmente, a melhor forma aqui é fazer amputação e uma correção cirúrgica do paciente. Esse caso aqui é um caso relativamente comum em alguns roedores, né, principalmente roedores, que eles já começam a apresentar um aumento, né, na superfície da face. Então, eles têm uma deformidade, o focinho está todo torto. O que é o problema de algum desses pacientes? Pode ser um pus, pode ser abscesso. Lembrando que o abscesso de roedor é um abscesso caseoso, assim como de lagomorfo, que são os coelhos, das aves e dos répteis.
Então, às vezes, a gente vai tentar tirar e ele é duro, tá? Então, mas a gente pode fazer uma tentativa com a citologia, né? Então, a citologia ajuda bastante. E pode ser um tumor. Independente se seja um tumor ou de ser um abscesso, eu sempre indico fazer uma radiografia. Para quê? Para a gente ter uma ideia da extensão da lesão. Vamos supor que está tudo tomado, já tem osteólise, que é destruição do tecido ósseo. O animal já está com os dentes que está para cair. Às vezes a gente vai fazer uma série de procedimentos, mas não tem como melhorar a condição do paciente, né? E ele é incompatível com a vida. Imagina um roedor, né? Nesse caso aqui, um hamster chinês, que ele perde todo o osso aqui da maxila, os dentes, tá? Como é que eu vou alimentar esse animal? Tá? Então, é importante fazer, às vezes, uma radiografia. Fez uma radiografia, tem um panorama, faz ou citológico, e às vezes no citológico a gente já consegue ver, inclusive, que o paciente tem um abscesso. Então, faz um citológico e faz uma boa avaliação do paciente. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes não é um abscesso, não é nem mesmo um tumor. Então, nesse caso aqui, ó, são lesões nodulares. Nesse caso aqui era leishmania na orelha do porquinho da Índia. Então, como é que eu vou fechar o diagnóstico? Eu vou fazer um citológico para tentar ver como é que está essa lesão, qual é a complicação que o paciente tem. Vou fazer uma avaliação melhor desse paciente. Não vou, muitas vezes eu consigo fechar porque dá para fazer a observação direta das formas infectantes, né, de leishmania. Então, eu consigo fazer. Se não, eu vou ter que fazer um sorológico para poder fechar o diagnóstico. Então, eu fiz uma radiografia, se for necessário. Nesse caso aqui, aparentemente não tem estrutura óssea comprometida e eu vou fazer uma boa lesão, uma boa comparação no paciente. Nesse caso aqui, o que dá para fazer também? Ó, esse aqui é um outro porquinho da Índia, é fazer o punch. Por quê? Porque eu continuo suspeitando de leishmania. Eu fiz o citológico, né? Eu tentei fazer uma avaliação melhor, eu não consigo. Então a gente pega essa peça aqui, ó, que ela é como se fosse ela tem uma superfície cortante, coloca na lesão, faz a rotação, vai tirar um fragmento e desse fragmento eu vou fazer o diagnóstico. E essa peça aqui, eu vou falar mais para frente, às vezes quando é uma sarna profunda, eu preciso desse mesmo tipo de peça para poder retirar fragmento, porque eu faço o raspado e não vem nada. Então, quando a lesão ela é mais profunda, um punch pode ajudar bastante no diagnóstico. Aqui no caso, então, é o quadro de sarna, que tem sido cada vez mais discutido na conservação aqui no Brasil. Então, bastante comum em diversas espécies. À direita vocês têm um urso e à esquerda uma raposa vermelha. Então, aqui é um projeto que eu trabalhei por muitos anos no Parque Nacional da Serra da Canastra. Então, a gente estava capturando lobo-guará e na armadilha aqui caíram 2 cães. Qual o problema desse contato com cães? Nessa foto superior à direita, aqui a gente tem um cerdócio, que é um cachorro do mato, aí na região de Tubarão, de Capivari, é chamado de graxaim, tá? Então, ele está com sarna aqui e ele não aguentou. Então, muitos cães domésticos que vão para um parque nacional, que vão para áreas de conservação, e que possuem a sarna, o ácaro, né, no seu corpo, quando chega em contato com o animal de vida livre, acaba transmitindo. E aí, o que acontece? Quando o animal baixa a imunidade, né, os animais têm contato com essa sarna sempre, e quando baixa a imunidade é que apresenta. Então, aqui uma fêmea de chita, né, que ela estava gestante, dá para ver aqui o abdômen bem dilatado, é a foto de um colega meu, o Frederico. Então, como ela estava em processo gestacional, baixou a imunidade, a sarna se manifestou, e dá para ver nessa ferida, né, em todas essas lesões de pele do animal. Esse aqui, ó, é um animal chamado cachorro do mato vinagre. Então, o normal é o animal da esquerda, tá? E da direita foram 2 animais capturados por um colega meu. O que ele fez? Ele foi trabalhar numa região do Mato Grosso, estava procurando esse animal aqui da esquerda, colocou cartazes em alguns lugares. Uma pessoa falou que tinha essa espécie no quintal da casa dele, só que estavam diferentes. Ele colocou a armadilha e ele capturou um casal. Quando ele viu esse processo, ele não teve dúvida, né? Fez os raspados, mas antes de qualquer coisa, como a suspeita era de sarna do paciente, poderia ser um problema hormonal, ele já aproveitou que os animais estavam capturados e medicou os 2 animais. Então ele utilizou a selamectina, que é um produto comercial, principalmente para o controle de sarna em cães e gatos.
utilizou a selamectina e depois de 30 dias o animal voltou a crescer o pelo. Então ele pega a amostra, coleta e vai para lá. Por que ele já fez a coleta de material e tratou? Porque a gente na conservação, muitas vezes a gente não tem o animal na mão, então não dá para esperar. Se fosse um animal de cativeiro ou se fosse um animal na clínica, eu faço o raspado, espero para fazer o diagnóstico e depois eu entro com o tratamento. Qual foi a complicação desse caso? Né? Que esse caso foi tão marcante? Alguns dias depois dessa foto, né, os animais já estavam bem melhores, um grupo de cães entrou na toca, matou o casal, o pai e a mãe, e 2 filhotes que tinham junto com eles, acabando com toda a família desse projeto de conservação. Então, a sarna, ela tem acompanhado várias espécies ao redor do mundo. Carnívoros são alguns dos animais que mais são acometidos, se discute muito no mundo dos canídeos, e aqui uma loba, né, uma fêmea de lobo-guará, que eu capturei durante um projeto de conservação. Uma colega minha, uma médica veterinária, já tinha capturado, fez o raspado e os raspados deram negativos. Mas ela me falou: Ó, eu acho que é sarna, mesmo com esse raspado negativo. Então eu fui preparado, eu também tinha levado medicação. Então existe um comprimido mastigável que ele dá um período de controle aí muito interessante para esse tipo de sarna. E aí a gente tinha que, eu e a equipe, a gente tinha que capturar o animal, coletar para poder fazer o diagnóstico diferencial e ter certeza que era sarna. Eu já ia aproveitar e medicar o paciente. Então a gente capturou. Como é que eu dou um comprimido agora, um tablete mastigável no animal anestesiado? Então o que que eu fiz? Anestesiei o animal e assim que o animal, no final do procedimento, ele começou a voltar, eu aguardei um tempo maior. Quando ela começou a mexer a cabeça, eu coloquei uma luva, enfiei o comprimido na boca e fiz o animal engolir, tá? E aí, dava para ver bem aqui, ó, as lesões que o animal tinha. O que que eu fiz? Como o raspado e não tinha funcionado, eu suspeitava que era uma sarna profunda, pelo que a minha colega falou, eu peguei um punch, tirei vários punches desse lobo, mandei para o laboratório e depois confirmou que era uma sarna é, que era a sarna mesmo do paciente. Aí, acompanhando os animais, nós capturamos os 2 filhotes dela. Então dá para ver bem aí, o animal com bastante alopecia, né, com falta de pelo na cabeça e pelo corpo inteiro. E quando depois do procedimento, então aqui antes da anestesia, a gente pegou os animais e após a anestesia, a gente confirmou que eles apresentavam também o ácaro, né? Então uma sarna bem profunda. E aí eu coloquei um pouco aqui de spray, que é um produto repelente para evitar com que pousasse mosca nos pacientes, tá? Então ele estava com algumas feridinhas, eu tive que fazer punch. Ah, uma dica sobre o punch. Meu animal de vida livre. Eu coloco o punch, né? Tiro o fragmento, encosto a pele e coloco o pingo de Super Bonder para não ficar dando ponto e eu não me preocupo. Depois que cicatriza, o Super Bonder cai da pele do animal. E aqui, um outro tipo de animal também com problema de sarna. Então, isso aqui é um emule, que é um animal símbolo do Chile. A gente estava trabalhando com um projeto lá de conservação de puma, né? A equipe deles e eu estava junto. E aí a gente um dia foi para a montanha lá nos Andes para tentar capturar esse animal. Nós capturamos e quando foi fazer o exame do paciente, ele tinha uma secreção, uma crosta na orelha. Quando retirou, deu para ver bem que esse paciente também que estava com sarna. Nesse caso aqui é um dardo anestésico para sedar o animal. Como o animal tinha sarna, já foi aplicada uma medicação, foi aplicada ivermectina no paciente e o animal era solto depois no próprio local. Eu só fiz o diagnóstico após chegar no laboratório, mas coletou o animal, fez a avaliação, já aplica o produto. O que facilita no atendimento exótico na clínica? Encontrou tem uma suspeita de sarna? Faz o raspado de pele. Raspado de pele é negativo, tua suspeita continua? Faz um punch, né? Faz aquela coleta. Ah, professor, mas eu não tenho punch. Gente, cede o animal, pega uma pinça, uma tesoura, tira um fragmento, porque a sarna pode ser profunda. Nesse caso aqui, era uma sarna superficial. No caso anterior, era uma sarna profunda. E aqui era um outro projeto que eu trabalhei na América Central, né, fazendo captura de felinos, né? Então vocês podem ver, nesses casos aqui, o puma fica mais fácil porque ele está cheio de pipoca, né? A onça pintada é um pouco mais difícil de ver, mas a gente consegue ver aqui, ó, a cara dela, ó, uma baita fêmea
de carrapato e bolas aqui, ó. Todo o corpo do animal, se a gente olhar bem até aqui no focinho, tinha bola. Então, um corpo coberto por berne. Então, era um problema grave nessa região, né? Pelas fotos de câmera trap que o pesquisador estava acompanhando. A gente já viu que eles tinham bastante berne. Então, quando eles foram anestesiados, eu fui para lá, a gente colocou a armadilha, fez a captura, tirou muito berne. Então, da cara de uma onça, só num apertado assim, a gente tirou mais de 37 bernes. Então, era muita coisa, nunca vi nada daquilo. E aí a gente fez a coleta desses bernes para poder fazer a avaliação. Claro que, como capturou os animais, ele já apresentava essa alteração, já fez a medicação e devolveu os animais para a vida livre. Uma outra coisa que encontra em vários animais é a Tunga penetrans, que é o bicho do pé. Aí é uma foto de onça pintada, mas onça pintada, onça parda, jaguatirica, lobo-guará. O Tunga penetrans, né? Essa pulga, ela faz uma parte do seu ciclo entrando na pele, encaixando o abdômen, e aí esse abdômen expande, né, dessa fêmea, porque ela está cheia de ovos. Tem uma relação direta em ambientes, principalmente que tenha muito cateta e queixada, ou mesmo javali. A Tunga penetrans tem bastante interesse em fazer o seu ciclo em suídeos e taiaçuídeos, suídeo, javali, taiaçuídeo, cateta e queixada. E também na parte inferior de tatu, eu já vi bastante quadro, né, com bicho de pé e anta. Puta, anta é forrado de Tunga penetrans. Então, o que eu faço sempre? Eu coleto, né, para poder fechar o diagnóstico, mas a gente consegue ver bem o tipo de lesão que a provoca e entrar com uma medicação. Gente, ivermectina, ela consegue fazer um controle bem interessante. A minha ideia não é deixar o animal 100% limpo, mas é diminuir um pouco da carga parasitária quando a carga é muito alta. E alguns animais, quando faz atendimento, né? Então aqui uma fêmea adulta de um hipopótamo, ela tinha uma lesão na pele, né? Dá para ver bem aqui como se fosse um furo. Chegou, inclusive, a ter bicheira. Então, o que a gente sempre em zoológico faz? Encontrou o animal, tem uma lesão de pele, a gente rapidamente faz intervenção, né? Tenta ver a condição do paciente. Para quê? Para tentar evitar com que chegue a um quadro de bicheira, que é o caso da míase. Qual o grande problema do hipopótamo? O hipopótamo vive em ambiente aquático, tá? Então, anestesiar um hipopótamo é dor de cabeça, passar um produto, que o produto fique na pele, é difícil, então não é fácil fazer a intervenção, mas a gente encontra em algumas outras espécies. Tem uma lesão, tem uma ferida e depois se transforma num problema de míase de bicheira. Trabalhando com alguns projetos, né, a gente vê também vários animais com lesões, principalmente cetáceos, né? Então aqui são imagens de boto, de golfinho, onde eles tinham lesões principalmente por hélice de barco, né? Ou porque ficam emaranhados na rede. E aí, nesse caso, quando o animal tem esse tipo de lesão, o ideal sempre é fazer intervenção. Nos Estados Unidos, em vários lugares, eles têm bastante problema com essa fêmea aqui, ó. Então aqui é peixe-boi, tá? Que dá para ver, ó, aonde a hélice de um barco passou. E ela passa, né, rodando e vai marcando como se fossem lâminas de corte. Então isso aqui é bem característico. E nesse aqui é um peixe-boi que foi emalhado, né, que estava na rede e fez esse tipo de lesão. Então, golfinho, peixe-boi, esse tipo de lesão são lesões relativamente comuns, né? Se não tiver num lugar adequado, num centro de recepção, para poder fazer o tratamento, não vai conseguir reverter o quadro, mas sempre que possível, a gente retira esse animal do ambiente e faz o tratamento. Então, aqui, um peixe-boi na Amazônia, e esse aqui, um peixe-boi da Flórida, mesmo tipo de lesão dos golfinhos. Sempre é difícil tratar, né? Tirar o animal da água, deixar por o maior tempo possível passando uma pomada, um creme, então não é fácil fazer o tratamento nessas espécies. Esse caso aqui é um tipo de ferida bem similar, né? Então aqui é uma foto de uma foca, de um seal, né, de um leão marinho, com uma bocada, né, com uma mordedura de tubarão. Dá para ver aqui que está bem ficcionado. E nesse caso aqui, né, a mesma lesão depois de um tempo de cicatrização. Então, mesmo uma ferida feia, uma ferida aberta, se o animal é retirado do ambiente e feito o tratamento,
eu consigo fazer uma reversão do quadro. Então, aqui no dia que ele sofreu a mordedura, né? E aqui depois de um tempo fazendo o tratamento. Mas nem sempre é fácil, porque tem que capturar o animal, colocar em cativeiro, fazer o tratamento diário, ferida, limpeza de ferida. Os animais não gostam de ser manejados. Em alguns casos tem que fazer a sedação, e isso complica bastante a rotina do médico veterinário. E aqui foi um caso que eu acompanhei. Então aqui era uma foca, né, um leão marinho também, né, chamam lá de seal, tudo. Isso aí foi um quadro lá nos Estados Unidos, que o paciente começou com uma ferida. Então aqui, ó, é a cauda e aqui é a pata posterior, tá? Ó, aqui é a pata posterior. Bem nessa junção, o que que tinha que fazer? Tinha que pegar o animal, limpar, tá? E colocar produto. Fizemos tratamento de tudo quanto foi jeito, tá? Então esse era um animal que estava num aquário. Esse animal é na região de Seattle e no estado de Washington, que fica à esquerda no lado do Pacífico. Então a gente tinha que todo dia ir no aquário, né? Eu era estagiário na época, eu já era veterinário formado, mas estava fazendo estágio nos Estados Unidos. Então eu acompanhava o Dr. Oxenreiter, que era o médico veterinário responsável, fazia a retirada do animal, capturava com a rede e fazia o tratamento. Duas às vezes ao dia. Quem fazia isso eram os tratadores e a gente ia lá uma vez por semana. Esse animal complicou o quadro e não acabou não sendo fácil. O que que a gente fez? Pegou o paciente, ó, ele começou a fazer a cicatrização de borda, ó, olha como é que estava a ferida no início, mas o tecido dificultou, né? Então esse animal foi anestesiado, foi levado para o hospital veterinário. Então aqui o animal sendo monitorado, aparelho de anestesia, foi feito radiografia para poder fazer acompanhamento para saber se tinha alguma ferida, alguma lesão a mais, coleta de material, cultura antibiograma para posterior tratamento para acompanhar o paciente. Em alguns casos, né, a gente fala sempre da questão do estresse. Lembrando, estresse é normal. O que que é estresse? O animal está em homeostasia, acontece alguma coisa que quebra. Então, acordar, sentir fome, correr, tudo quebra a homeostasia. Só que tem alguns pacientes, de acordo com o ambiente, que eles ficam sempre com estímulo que estimula a produção dos hormônios. Aí vem envolver principalmente o cortisol e a adrenalina. E em muitos desses casos, o que é que alguns animais fazem? Eles começam a se mutilar, começam a se lamber, começam a se morder. Então, nesse caso aqui, ó, é um jupará, é um carnívoro, parece um pouco com macaco, é aqui do Brasil, tem na região norte do Brasil, e ele começou a se lamber, ele começou a se morder. Aí tem que fazer a contenção desse animal, fazer o tratamento de ferida aberta e colocar ele numa bandagem para tentar melhorar o quadro. Alguns animais eles começam a manifestar o quê? Uma perda de pelo. Então, aqui é uma cutia que ela estava num ambiente não adequado e ela começou a se arranhar, ela começava a se coçar, inclusive com um pouco de perda de pelo. Tem que anestesiar o animal, fazer uma avaliação, faz raspado, cultura, antibiograma, não apresentava nada. Foi feito um remanejo no recinto, o animal melhorou o quadro. Esse caso aqui era uma onça pintada. Então aqui, ó, é o polegar e aqui são os dedos. Vocês não conseguem ver, mas essa imagem que tem aqui é mais ou menos assim. É como se a pata virasse para vocês. O que aconteceu? O animal começou a lamber a pata. Lambeu tanto que comeu a pata. Tá? Então dá para ver bem a lesão, ó. Aqui o polegar, como está aqui o meu dedo, e aqui os dedos, né? O indicador, o dedo médio, o anelar. Então aqui os outros dedos que foi de tanto que o animal lambeu, chegou no osso. Então vocês imaginem o tipo de ambiente inadequado para chegar a um quadro desse. Um outro problema que acontece, né, que também às vezes a gente chama de relação comportamento, são os animais que se mutilam. Então aqui é um coati que vivia num grupo, um dia deu uma briga, não se sabe por quê, quando chegaram lá, estava o animal todo mutilado. Por quê? Um outro coati foi lá e mordeu. Vai lá, cede o animal, limpa a ferida, mordedura, vai ser um problema grave, faz toda a sutura no paciente, porque abriu a pele demais, né, e estava até com exposição, e aí esse animal tem que ficar num recinto, isolado, tratamento com antibiótico todos os dias, para poder controlar o problema. E aqui, ó, era um quadro também relacionado a essas questões de manejo, onde esse jaguarundi, ele começou a lamber o flanco, ó, a lateral e a cauda.
Então, nesse caso aqui, era um animal que estava no ambiente inadequado, não tinha uma lesão aparente e começou a se lamber. Pega o paciente, anestesia, faz a cultura, faz o antibiograma, faz o raspado, deu tudo negativo, muda o manejo e o animal melhora a condição clínica dele. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque alguns animais, eles podem, pelo fato de fazer a contenção, aí a gente chama de estresse de contenção. Então, no caso aqui, ó, esse tamanduá ele tem um pouco de secreção e essa secreção está relacionada ao estresse de contenção. Então, fazer o manejo com o animal silvestre muitas vezes é até pior conter o animal e pode levar a um problema. Então, quando a gente começa a ver lesão de pele, parece uma lambedura, a primeira coisa que a gente faz é, vamos mudar o manejo. Como é que a gente muda o manejo? Coloca alimento em horário diferente, troca, tira o animal do recinto, né? Bota ele no cambiamento, vai no recinto, coloca tábua, coloca tronco, coloca pneu, muda a posição, coloca pedra, tira a pedra, muda a paisagem, né? A decoração, como a gente fala, para esse animal ter uma mudança no seu comportamento. E isso muitas vezes consegue ajudar o quadro clínico do paciente. E uma coisa que às vezes a gente olha, né, assim no princípio, putz, esse animal tá com problema, mas eu tenho certeza que esse animal tem uma sarna. Então, quando a gente olha assim, principalmente gato, né, quem está acostumado, esse animal está com sarna. Quando vai fazer contenção do animal, ele pode estar com uma esporotricose. E esporotricose, lembre-se que ela pode também contaminar seres humanos. Então, tem que tomar bastante cuidado nesse tipo de alteração, né? Quando eu suspeito uma esporotricose. Então, por quê? Como ela pode passar para o ser humano, forma uma ferida bem importante e aí, às vezes, a gente tem que tomar algumas medidas diferentes. Então, aqui foi uma onça pintada que a gente fazia o acompanhamento, ela tinha um aumento de volume, e muito se pensou que poderia ser uma esporotricose. A gente capturou o animal, tá? Foi feita anestesia. Eu já ia colocar o rádio colar para poder fazer acompanhamento do animal. Só que não conseguia fazer raspado. Ela estava com uma bola. Foi feito a retirada de material, foi feito um citológico, foi feita uma impressão, que eles chamam também de print, mandado para o laboratório. O animal estava todo negativo, era só uma reação inflamatória. Então, esporotricose, o clássico sempre é com gatos, né? Então, por isso que eu comentei ali, mas é uma coisa que a gente sempre tem que ficar preocupado. Por quê? Porque muitos dos nossos pacientes, como tem um problema de imunidade, e pode baixar a imunidade, esporotricose é algo que pode ocorrer, tá? Então, esse animal foi feito a alteração, né? Foi feito o exame. Como eu tinha cutucado, o nariz começou a dar um grande processo inflamatório, mas logo em seguida o animal começou a reagir e em pouco tempo desapareceu a lesão, tá? Então, não consegui fechar o diagnóstico dessa onça pintada com esporotricose, mas esporotricose é uma coisa que sempre eu penso nos pacientes. Às vezes eu recebo algumas fotos assim, nossa, esse animal tem esporotricose, ou esse animal, gente, esse aqui era um macho que já não tinha mais uma orelha, com a cara toda lanhada, aqui um grande talho de unha que estava cicatrizado, nariz arrebentado, e as pessoas, não, o animal está morrendo. O animal na natureza que está morrendo, ele não dura muito tempo, tá? Então aqui era somente um animal velho que a gente acompanhava há um certo tempo. Um outro tipo de problema que a gente encontra bastante na clínica de mamíferos são os abscessos. Então aqui é um hamster, né? Com uma perna com aumento de volume, dá para ver que está amarelado, então eu já suspeito que tenha pus. Primeira coisa que eu faço, radiografar. Por quê? Eu preciso saber se tem lesão óssea, se tem osteólise, destruição do tecido ósseo ou não, tá? E aí, nesse paciente aqui, eu comecei a fazer um tratamento e ele, quando começou a fazer o tratamento, ele rompeu. Comecei a mexer no animal, foi feito o raio-x, ele não tinha nada, começou a fazer um tratamento nele para melhorar a condição, ele rompeu. Assim que rompeu, a gente foi lá e fez toda uma curetagem. A gente tirou o material interno. Quando a gente limpou e tirou todo o abscesso, eu deixei o excesso de pele e comecei a tratar com pomada diariamente. Depois de um tempo, a pele diminuiu completamente, tá? E aqui ele está todo amarelo, que utilizava a rifocina. Então, foi feita a radiografia, e aí eu fiz um citológico para ver como é que estava esse pulso, ele tinha um tumor, alguma coisa. Quando a gente foi fazer o acompanhamento, rompeu, eu fiz toda a curetagem, porque era só pulso,
mas eu resolvi deixar a pele, eu não quis tirar o excesso de pele, e mesmo que a gente foi mexer, começou a sangrar bastante. Então, não, vamos deixar a pele, vamos fazer o tratamento. Olha como a pele diminuiu completamente e o paciente recuperou bem. Aqui foi um quadro de abscesso, mas agora não é de um roedor, é de um coelho, né? Coelho lagomorfo. Então, quando esse paciente chegou para mim, tinha também, ó, vários pontos de pus, tá? Putz, isso aqui é uma grande contaminação. O que que eu posso fazer? Putz, eu posso passar, né, mandar ele para cirurgia e retirar todo o conteúdo. O problema de abrir isso aqui é que sangra muito. E aí, como é que eu vou fazer uma contenção depois do sangramento, conter a hemorragia? Então, o que que eu fiz? Eu comecei, sedei o paciente e fui limpando cada um dos abscessos. Puncionava, retirava, puncionava. Foi feita uma limpeza para não cortar. Então, foi feita toda uma limpeza e também para saber o tipo de bactéria que estava atuando. E foi feito, claro, a radiografia. Ó. Então, ó, não tinha osteólise, tá? Não tinha contaminação, não tinha alteração óssea. Pode fazer o quadro do paciente. Foi retirando o material, foi limpando. Então, anestesia, perfura, retira o material, perfura, retira o material. E o paciente começou a melhorar bastante. Só que o proprietário achou que era só uma vez, eu falei para continuar o tratamento, e ele achou melhor não continuar o tratamento, então, infelizmente, esse paciente a gente perdeu. Mas nos primeiros 10 dias que tirava, acompanhava, dava antibiótico, ele melhorou bastante o quadro dele. E aqui, né, uma das coisas que a gente tem que tomar sempre cuidado, né? Às vezes o animal pode ter um aumento de volume, alguma coisa internamente. Então, aqui fazendo a preparação, eu indico bastante a utilização de plástico para poder fazer, né, caso o problema seja interno. E por que que eu falo isso? Algumas vezes a gente tem que fazer um procedimento cirúrgico. Então, isso aqui é um porquinho da Índia. Eu não tinha foto antes do procedimento, mas ele tinha uma grande bola aqui, tá? Então, o que que foi feito? Foi feita a radiografia, foi feita a punção, viu que era pus, aí colocou aquele campo cirúrgico, que era o plástico, né? Que é um plástico que gruda. Foi feito um corte para fazer a drenagem de todo o abscesso, então tirou bastante pus, e aí foi feita aqui uma sonda para poder fazer a drenagem de material, tá? Então aqui foi feito um procedimento cirúrgico para poder fazer a correção do paciente. Aqui, ó, a pododermatite, como eu tinha mostrado anteriormente, então eu posso anestesiar o paciente, corta-se as unhas, sempre. Aí, quando o paciente é anestesiado, aqui no caso é só fazendo a contenção, essa foto é só para fazer a contenção e montar a ferida, mas o certo é sempre utilizar a luva, retira essa ferida, essa casca aqui, e faz a curetagem do abscesso. Aqui era um antílope, quando eu trabalhava em zoológico, então um animal começou a apresentar um aumento de volume, tá? E aí, o que eu fiz? Essa fêmea aqui, eu anestesiei, né? Botei essa fêmea de cobo para dormir, que quando eu cheguei no conteúdo, eu lancetei, eu tirei para ver o que tinha. Ó, tá vendo como sai esse leite condensado aqui? Então, com um pouco de sangue, eu lancetei. Então, eu peguei o abscesso e eu lancetei embaixo. A bola estava para cima. Para quê? Eu lancetei, apertei, tirei todo o conteúdo e depois eu deixei aberto. Para quê? Para que o acúmulo de pus e de secreção saísse. E como o corte foi para baixo, ele drenava e limpava. Tinha que fazer o acompanhamento do animal. A gente anestesiou mais uma vez depois, eu e a equipe do zoológico, e esse animal respondeu super bem ao tratamento. Aqui era um outro tipo de abscesso, esse aqui era o antílope num zoológico lá nos Estados Unidos, era o muntjac, onde a gente sedou o animal e ele tinha esse aumento de volume. Então, o que que a gente fez? Sai do paciente, faz toda a tricotomia, e aí, aqui lá no zoológico de Seattle, foi feita uma punção. Então, funcionou, retirou todo o conteúdo que era pus, tá? Aí aqui, como é um cervídeo, o pus é mais líquido, limpou bem, cortou depois a ferida, né? Aí fez toda a curetagem e a limpeza, retirou o material e depois o tratamento foi com antibiótico terapia. Aqui um outro caso de briga, né? Então, uma capivara que também tinha brigado, com toda a cara arrebentada, tá? Esse aqui é um animal de vida livre, não tinha muito o que fazer, eu só acompanhei esse animal, tá? Mas ele estava com um abscesso bem feio que rompeu da ferida e o animal recuperou bem. Aqui uma onça pintada,
E essa onça pintada, ela brigou com outra onça. Então aqui dá para ver bem, ó, a cara toda inchada. Por que que a gente faz uma intervenção? Porque ela estava usando um rádio colar. Então esse animal foi anestesiado, foi lancetado, retirado todo o abscesso, estava com bastante pus. E aí o animal depois foi aplicado antibiótico, né? Precisa aplicar um antibiótico de largo espectro e por longo período, mas esse animal foi feita intervenção porque ele estava utilizando um rádio colar. E aqui, né, um outro caso de um elefante que esse animal tinha uma tuberculose, começou a ter um emagrecimento, né, pela essa avaliação externa, como eu tinha falado para vocês anteriormente, às vezes tem alopecia, que foi o caso do Elk, mas esse elefante não tinha alopecia nenhuma. Foi feito o diagnóstico depois, anestesia o animal e viu que ele tinha bastante nódulos. Então, aqui é um quadro de um macaco prego que tinha nódulo por todo o corpo. Eu participei uma vez de um procedimento com um macaco chamado macaco rhesus, quando eu era estagiário de um zoológico. A gente foi fazer a avaliação do animal e o animal apresentava uma bolinha do lado do umbigo. Quando a gente viu aquela bolinha do lado do umbigo, a gente foi lá e tirou um fragmento, né? O animal foi anestesiado. O veterinário, na hora que ele tirou o fragmento, ele viu que era pus, e era um pus mais duro, ele levou para a radiografia, e a gente foi fazer a radiografar o animal. Quando radiografou, a gente viu que ele tinha a gente chama de tuberculose miliar hiperlácea. Miliar porque parece um monte de grãos, né? Como se fosse grãos de milhos. Hiperlácea porque ela tem um aspecto de uma pérola. Então é como se tivessem jogado várias pérolas. Então essa característica de vários nódulos pequenos, né? Chama-se tuberculose miliar hiperlácea, a gente encontra muitas vezes em alguns animais silvestres. Então eu estou trabalhando no zoológico, o animal tem um aspecto de emagrecimento rápido, mudou a característica de pelo, o animal tem há muito tempo, vira e mexe em zoológico, a gente se preocupa com o quadro de tuberculose, né? E aí, como é que a gente faz o diagnóstico? Então, aqui, ó, uma tuberculose com vários glândulos, né, no macaco rhesus, a gente pode fazer a tuberculinização, principalmente em macaco. Como é que é feita a tuberculina? É igual bovino, a gente levanta a cauda, faz aplicação de tuberculina na cauda e para ver se faz aumento da prega. Em primata, a gente aplica na pálpebra, né? E aí a gente consegue ver, ó, se o animal for positivo, ele incha, né, por conta da reação. E aí, no caso, normalmente animal exótico, animal silvestre, a gente não faz o tratamento e acaba encaminhando o paciente para a eutanásia, tá certo? Então, essa é a parte sobre dermatologia, uma parte bastante ampla que eu deixo aqui gravado para vocês para a gente discutir num próximo momento. Até mais.